jogador dele, eu acompanho. Eu faço uma pergunta aos portugueses, mas nós somos assim racistas? Eu acho que racistas são os comentadores, homofóbicos são os comentadores, os políticos de esquerda, que estão sempre a denegrir e a fazer bullying ao Chega. Eu ouvi uma entrevista na Rádio Observador ao André Ventura, que os jornalistas a fazer as perguntas são doentes, homofóbicos, autêntico bullying em cima do André Ventura. Depois, assim, aqui o YouTube bloqueou-me e já me mandaram avisos qualquer dia ao canal Plof. Eu vou dizer uma coisa ao YouTube. Vocês têm um ódio, mas um ódio grande a pessoas de bem comigo. E bloqueiam-me por eu não querer que roubem o meu país, a minha nação. Que não tenham uma invasão de gente que não sabe o que é Portugal. Em que eu vejo os nossos polícias a levar porrada dessa gente, em que eu vejo violência, em que eu vejo falta de segurança. Eu ontem fui à Feira do Livro com a minha família e fomos lá jantar. E conheci um casal irlandês e estivemos lá a falar. Estivemos lá a falar em inglês, eu graças a Deus falo bem, a minha filha também fala bem. Estivemos lá a conversar e ele sabe o que é que disse sobre Portugal. Ele costuma vir a Portugal, diz ele. Portugal está a ficar como a Irlanda, como a Inglaterra, muito triste que estão a fazer a nossa Europa. Disse esse irlandês, preocupa-me o futuro dos meus filhos. Eu também. Eu preocupo-me o futuro dos meus filhos com isto. E vocês chamam essa minha preocupação, em que eu olho para um partido como o Chega, que eu hoje vou à apresentação aqui do candidato Paz Moris, convidaram-me. Eu não estou afiliado, não chego nada, mas convidaram-me, eu vou. Eu conheço a pessoa, eu vou dar lá o apoio, vou fazer um vídeo sobre isso. E vocês tratam-nos com ódio. Quer dizer, vocês mexem com o nosso modo cultural de viver, vocês mexem com a nossa segurança, vocês mexem com os nossos modos de comer, de viver, vocês estão a dar dinheiro, mais de 1000 euros, 1000 e tal euros, 900, 1500, a pessoas vêm para aí que nunca contribuíram com nada, temos mais de 1 milhão, são milhares deles aí, a mamar, sem fazer nada. Eu vejo as dificuldades dos nossos velhotes, até para encontrar um lar, até para comprar medicamentos, até para comer, abandonados, sozinhos, ninguém quer saber deles. Eu vejo os nossos deficientes, os pais com graves dificuldades. Por exemplo, eu conheço casos de autismo grave, em que os pais não sabem o que hão de fazer, não têm apoios nenhuns. E o YouTube e o Facebook que me baneou e estas gentes, comentadores políticos, por eu lutar por essas crianças, pelos portugueses que mais dificuldades têm, por melhores salários, não esta imigração que vocês estão a fazer, escravidão. Estão a pôr as pessoas a viver em barracas, a viver a monte, a pontapé, badalhocos, cago, mijo pela estrada, fazem lixo por todo lado. As pessoas têm medo de passar nessas ruas, as pessoas têm medo, não é? Violações, isso tudo. Os pais, como eu, com filhas, preocupados se elas chegam a casa bem ou não. E vocês dizem que eu tenho muito ódio, que sou incendiário, que eu sou racista, apesar de eu ter família cabo-verdiana. Bom. E depois temos um Presidente da República, um pacóbio de merda, que condecorou a Janja, recebeu o Lula ao colo no nosso Parlamento.
E aquele Santos Silva, que eu para ontem estava à espera que ele, ontem ele ia se candidatar a Presidente da República. E afinal o homem só provou que não tem tomates, porque ele tinha a mania de malhar na direita e saiu com um pontapé no cu para a esquerda. Esse gajo, por exemplo, eu estava a falar isso do Lula, foi com decorações, Marcelo levou ao colo, Marcelo foi lá, meu amigo, e agora diz que os portugueses não... Qualquer coisa como os portugueses não foram eles que deram independência ao Brasil, Dom Pedro, e que o Brasil só ficou mesmo Brasil quando expulsou até o último português, esquecendo aquele burro do Lula, amigo do Marcelo, que condecorou uma prostituta chamada Janja. Isto é a minha opinião, pá, isto não é nada de ódio, é a minha opinião. E ele esqueceu que chegamos lá, tinha lá um matagal, deixámos um país. Ele até duvida do grito de Ipiranga de Dom Pedro, e ele, na ideia dele, expulsou todo o último português, mas esquece que todo o povo do Brasil que não seja indígena é descendente de ocidentais. Da Holanda, da Alemanha, de Espanha, Portugal, de Itália e etc, etc, por aí fora. Porque os originais brasileiros, que não existia Brasil quando chegámos lá, nem existia um país com uma economia, com infraestruturas, com uma língua portuguesa. O senhor Lula, você fala português. Quer dizer, o Lula nega tudo isso quando até o próprio Lula não é indígena. Portanto, o Brasil se for a ver nessa coisa, era dos indígenas, dos índios, não havia lá mais ninguém. O resto é tudo descendente, perdoem-me falar assim, o resto é tudo descendente dos tomates ocidentais e dos berbigões. Porque o Brasil está um caos, estão a roubar lá as pensões, é corrupção por todo lado, a Amazónia arde como nunca, andam a roubar as pensões aos velhos, as empresas, Petrobras e os Correios, as escolas, os professores não têm papel higiênico para limpar o cu. A Petrobras está tudo um caos, faz o well, ele já andava a fazer o well, faz o well. E agora está aquilo uma desgraça, há mais pobreza. E a nossa imprensa o que é que faz? O Bolsonaro está a ser julgado, pá, porque gajo, pai, mau, e tem aquele da CNN, aquele meio maricone. Pá, vocês deviam ter vergonha. Vocês deviam ter vergonha. O Brasil está roto, pá, na mão de Lula. O Lula é chacota, ele apoia o Irão é que é bom, aliás, ele apoia todas as ditaduras contra as democracias. E depois tem lá um Xandão, vocês sabem quem é esse Xandão? O gajo, se alguém da direita der um peido, vai preso. Isto é mesmo assim. Na esquerda podem-se cagar e borrar todos a roubar, que não há problema nenhum. O Xandão fecha os olhos. Esse gajo devia ter vergonha. Eu nem sei como é que o Brasil tem um gajo daqueles à frente daquilo. Agora, Sr. Marcelo, o senhor tem mania de fugir dos problemas. O senhor deu a mamar 4 milhões a cidadãs brasileiras. O senhor devia ter vergonha de fugir dos problemas. Eu quero que o senhor tenha os tomates no sítio, como Presidente da República, fale do caso Salgado, do seu grande amigo, e fale deste caso do seu grande amigo Lula, que vocês ficaram muito indignados do Chega não querer um bandido
dentro do Parlamento e agora o senhor Marcelo, ele mandou os portugueses para o caralho. O que é que o senhor tem a dizer a isto? O que é que o senhor tem a dizer a isto? O senhor é uma vergonha de um presidente. O senhor é uma nódoa. Eu vou terminar com este caso, com dois casos. O Marcelo está muito preocupado com a retirada da nacionalidade. Quer falar com o Constitucional. Ó, Sr. Marcelo, fala com o Constitucional e aproveito para falar nos 4 milhões das gêmeas. Se é constitucional ou não. Olha, Sr. Marcelo, eu vou lhe dizer uma coisa. Só a pena não ser constitucional para lhe tirar a nacionalidade a si e pô-lo para a Lua ou para Marte. Você não merece ter nacionalidade nenhuma. Eu vou dizer uma coisa aqui como português. Mudem a Constituição. Mudem a Constituição se está a fazer mal aos portugueses. Eu não admito o meu país, que eu nasci aqui, dar nacionalidade a bandidos. Está a perceber, Sr. Marcelo? Eu não admito. Não quero saber se é constitucional, inconstitucional ou a merda que vos fez, pá. Eu não admito o meu país dar nacionalidade a bandidos. Está a perceber, Dr. Marcelo? 700 mil pedidos de nacionalidade neste momento em espera. Mas 700 mil... O que é que esses 700 mil fizeram para o meu país para merecer isto? Vocês dão nacionalidade a qualquer calhau que entra aqui. Como é que quer que eu me sinta enquanto português que tenho orgulho em ser português? E depois vou falar noutra coisa. Esta dos anjos, os anjos devem ter vergonha. Os anjos têm que estar prontos para a crítica. Eu às vezes vou-me abaixo aqui. Ainda ontem me trataram aqui, que eu até me pensei, caralho, para que é que eu me meto a fazer estes vídeos? Mas eu vou continuar a lutar porque esses gajos não me vão destruir. Eu ainda ontem fui aqui tratado, que eu pergunto aos senhores do YouTube. Eu tenho muito ódio, não é? E sou bloqueado. E as pessoas vêm para aqui desejar-me a morte. Tratar-me como lixo. Eu, português indignado. Eu volto sempre a dizer, e graças a Deus, nunca andei no desemprego, graças a Deus, há pessoas que precisam, nunca andei no seguro, graças a Deus. Eu nisso tenho tido sorte. Eu trabalhei sempre, trabalho sempre. Eu tiro 2, 3 dias por ano só de férias, 2, 3 dias. Eu não tiro semanas. Eu já não sei o que é férias quase praticamente há 3 anos. Tirei uma semana. Aliás, eu em 7, 8 anos tirei uma semana de férias. Eu tenho lutado muito porque eu perdi tudo. A minha vida deu uma grande volta aqui há anos. Eu tive que me esforçar muito para me levantar. Não tive taxas em observatórios, em fundações, associações e outras cagadeiras e observatórios e 26 mil taxas. Eu não pertenço a esses 26 mil taxas do Montenegro. Eu não tenho isso. Eu tive de fazer pela vida, seus cabrões. E então, para falar neste caso dos anjos, da liberdade de expressão, é isso que eu estava a dizer. Eu também aguento aqui muita merda. E os anjos também têm que aguentar. Eu tenho a pedir 1 milhão a cada um que me trata aqui abaixo de cão. Ou até pedirem a mim, não é? Pode acontecer. Nós temos que estar preparados para a crítica. E depois vêm aqui dizer, de maneira a democracia, a liberdade, a democracia, Ricardo Araújo Pereira, os humoristas têm que ter a liberdade de falar, como o escritor, como isto. Eu não posso ter liberdade. Eu não posso fazer rir, não posso brincar, não posso fazer satírica, como português. Tenho que ter aqui a carta, humorista, tens liberdade. O Ernesto, que é camionista, não tens liberdade. Mas que é isto? Como a Ana Gomes, Marisa Matias e outro lixo aqui na televisão. Temos de ilegalizar o Chega. Porque são os humoristas, os comentadores, os paineleiros especialistas em qualquer coisa e em tudo é que têm direito a dizer o que bem entendem. Eu nunca vi tanto bullying e ódio e racismo a quem bota no Chega, a quem defende o Chega, a quem defende as ideias do Chega.